Olá, sou Taka Yamauchi, pré-candidato a prefeito, e hoje gostaria de convidá-lo a assistir uma entrevista com o nosso pré-candidato a vereador. Olá, sejam todos bem-vindos aqui à nossa TV do Bem, neste programa que está sempre trazendo pessoas interessantes, são os nossos pré-candidatos a vereador aqui na cidade de Diadema, para que vocês possam conhecê-los melhor e saber, evidentemente, em quem votar, né? Afinal de contas, agora é a hora, minha gente! E nós vamos conversar com um morador aqui da região, ele que também trabalha aqui em Diadema e vai nos contar um pouco da sua experiência. Afinal de contas, ele também já foi candidato a vice-prefeito, sabia? Pois é, então a gente vai conversar agora, sabe com quem? Com o senhor Francisco, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila, uma boa tarde, né? Eu que agradeço. Agradeço por me chamar para poder falar um pouquinho com vocês hoje, né, nesse canal, e eu estou muito feliz. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Senhor Francisco, o senhor estava aqui me contando, né, falando um pouquinho da sua experiência de vida, mas conte-nos um pouco mais, né, como que é a sua experiência de viver aqui em Diadema? 39 anos que eu moro em Diadema. Eu venho de uma cidade do interior paulista, cidade que tem 7.000 habitantes, né? Devido à falta de oportunidades, né? Emprego, a gente veio para uma cidade maior. Qual cidade era? Ibirarema, a minha terra natal. E quando eu cheguei nesta cidade, né? A gente desenvolvendo um trabalho social na época, né? Que era moradia, muito difícil, né? E Diadema é uma cidade muito, assim, sempre foi adensada, né? Muita gente, né? Dentro de uma cidade pequena, né? E então foi uma experiência que a gente teve assim no trabalho social, né? Da gente conseguir na época, assim, desenvolver o trabalho da gente sobre a regularização naqueles tempos era favela, Diadema, né? Tinha muita favela, né? E então a gente trabalhou muito nisso aí, inclusive, né, quando eles foram começar a dar aquela concessão do uso do solo por 99 anos, esse projeto foi na Câmara, foi aprovado com dificuldade, e os moradores, né, que moravam assim na área pública, foram beneficiados com isso, né? E inclusive o local onde nós começamos o trabalho foi lá que recebeu o primeiro título de uso do solo da terra, né? Ali no Jardim das Nações. E o local, na época, era na Viela Berlim. Começou por ali. Depois foi distribuindo o título para todos, né? Que na época, né, pelas administrações, né? Só que aí depois desse tempo aí a gente, né, sempre também tem assim, eu sou católico, dentro da nossa igreja, dentro da nossa religião, sempre tinha também assim um trabalho, né, dentro das pastorais, né, a gente também atuou bastante tempo, né, e continuamos, né. Depois eu mudei do bairro, vim pro lado do Serraria, Parque Real, e a luta continua, não parou, a gente continua. E aí tive muito problema com a Sabesp, antigamente era a Saned, que era uma companhia primeiro era a Sabesp, depois passou para a Prefeitura, a Administração da Água, depois voltou para a Sabesp de novo, né? Tivemos muito problema com a administração do Executivo, que na época era o Mário Reale e o Felipe Mário Reale, sobre aquela questão da água, do hidrômetro que passava muito ar e a conta triplicava. Não vinha o dobro, vinha 3 vezes a mais. Cada vez que eles instalavam o hidrômetro na cidade, Priscila, aquilo disparava e não tinha conversa. Porque esses hidrômetros eles vão para o laboratório da Sabesp e para fazer assim a perícia, lá eles são aprovados. Não tem como você provar que o hidrômetro está ruim.
porque ele já foi projetado para passar o ar. E quando foi em 2010, eu consegui barrar o pagamento da água da cidade. Em 2010. Eu fiz a denúncia na Defensoria Pública e vi que a insatisfação era total da cidade. Na minha rua mesmo, na Rua Ana Rosa, ali no Parque Real, tinha 80% dos moradores com problema. Aí eu tomei a iniciativa, falei, não, nós vamos resolver isso aqui. Procurei a Defensoria Pública, fiz a denúncia e conseguimos barrar o pagamento da água, mas eles recorreram. Daí tinha que pagar. Só que a Justiça pediu 100 perícia nos relógios, eles não cumpriram até hoje. De 2010 para cá, eles não fizeram. Fizeram, deve ter feito umas 20 perícias. Então continua. E a gente continua defendendo a população. Porque o caso é muito sério. Eles não, assim, colocam assim, o valor de conta de água abusiva dentro de às vezes, num núcleo habitacional. Eu recebo várias denúncias de favela. As pessoas chegam com conta de água de 300, de 500, de R$1.000. Chegou conta até de R$25.000. Que absurdo. E a gente conseguimos resolver. O que nós não resolvemos conversando com eles, administrativamente, dentro do Poupa-Tempo, com a supervisão da Sabesp, ou às vezes até com a diretoria da Sabesp, a gente já se reuniu. O que nós não resolve ali, não tem jeito, a gente manda para a Defensoria, procura a Defensoria Pública, e lá ele pega, o defensor vai entrar com uma ação para poder cortar, para poder revisar aquela conta, entendeu? E nesse período pode haver o corte da água. Era só o que faltava. E o corte da água é proibido. É proibido cortar água. Só que quando assim acontece isto, se o morador for procurar a justiça e pedir danos morais, é uma causa 100% ganha. As pessoas não sabem. Entendeu? Eu mesmo estou para receber uma indenização da Sabesp. Entendeu? E a bandeira nossa é essa aí, é defender a população dos abusos, das contas de água. Quando aparece gente lá em casa, muitas vezes não precisa ir para a justiça, porque a gente conversa, uma boa conversa resolve com o supervisor, eles pegam e dão maior força lá. Os funcionários não têm culpa, né? Com toda certeza. Quem está errado em tudo isso aí é quem é o gestor dessa empresa. Inclusive, quando nós barramos o pagamento da água da cidade, esse negócio repercutiu no estado todo. E o Chico Pinheiro questionou a direção da Sabesp, chamou a direção da Sabesp para poder explicar o que estava acontecendo. E eles falaram que realmente os hidrômetros passam ar. E nós temos reportagem na Rede Globo. Eu fiz 3 reportagens. Na Globo, na TV Mais ABC. Agora, sabe o que me deixa mais indignado? Que, por exemplo, quando a situação, né, é do lado de cá, que somos nós que recorremos, a gente tem que ir lá reclamar, depois tem que reclamar de novo, aí tem que mandar por escrito, tem que mandar por e-mail, aí tem que preencher não sei o quê, e vai e volta e espera, vai e volta e espera, e nisso passa-se anos. Quando, do contrário, é rápido. Não tinha que ser na mesma proporção? É a mesma coisa, você vai, parece que tudo nesse país é assim, tudo que você tem que pleitear, por exemplo, você recebe uma multa de trânsito, aí você escreve, manda, aí quer dizer que nunca é a seu favor, né? Quando demora-se anos e às vezes a pessoa já até morreu. A questão da indenização é a mesma coisa. E aí, quando é do contrário, é rapidinho. Fica devendo alguma coisa você para a justiça, viu? Para a Enel ou a Sabesp, ou seja lá quem for, que você vai ver como é que chega rapidinho a conta aí na sua casa. É um absurdo mesmo, né? Sim. E o senhor, como vereador, então, vai lutar pela população com relação a essa situação injusta? O meu projeto, interessante, né? É até bom a gente, né, mencionar esse projeto, que será a gente trabalhar em cima de um valor que a pessoa vai pagar, que seja o que gastar. Não essa taxa que a Sabesp coloca para poder a população pagar. Por exemplo, hoje, uma residência, uma casa assim uma residência com uma família,
paga uma taxa de R$ 53 que a Sabesp cobra. Se você tem um comércio, alguma coisa aberta, é R$ 105, R$ 110 a taxa mais ou menos, né? Você está dentro desse patamar, entendeu? Ah, mas eu não usei água. Não, você vai pagar essa taxa. Se você ficar um ano fechado com aquilo aí, você vai pagar a taxa normalmente mensal desse valor, de 0 a 10 metros cúbicos de água. Então, o que nosso projeto, a nossa ideia é colocar no legislativo, levar para o legislativo e cobrar os colegas de trabalho, né, que se a gente, né, conseguir, para poder a gente fazer o projeto, para poder pagar aquilo que a gente gasta. E eu espero só um adendo, que o senhor também possa fazer um projeto do seguinte, para eliminar essa questão do esgoto. Eu não tenho nada a ver com esgoto. Porque você já paga a água vem 50 e você tem que pagar 50 de esgoto? Inclusive, nós levamos assim esse caso para a Defensoria Pública, ali na Serraria. O defensor público teve lá na Serraria, assim na Avenida Licumaia, que era cobrada a taxa de esgoto ali na Avenida Licumaia. E nós conseguimos assim, fazer com que a Sabesp tirasse a taxa de esgoto, porque ali o esgoto é jogado dentro do rio. Diadema, você mencionou uma coisa aí que interessante, muito interessante isso. Que Diadema não tem tratamento de esgoto. Diadema não tem tratamento de esgoto. Eu estou cansado de gritar isso, de falar sobre isso, que eles estão cobrando taxa de esgoto, não tem. E hoje a Sabesp, ela não, se o cidadão usuário deve para ela não cobra, assim, judicialmente. Porque se é um advogado que gosta de fazer certinho a lei, cumprir, o que acontece? Dá uma indenização muito grande para poder a Sabesp pagar. Por quê? Se ela não presta o serviço, como que ela pode cobrar por um serviço que não existe? Que seria o quê? O tratamento de esgoto não tem. Diadema não tem tratamento de esgoto. Nunca teve. Isso é um absurdo. Olha, eu sinceramente, eu fico assim com uma indignação. Eu nem sei se a minha cor não muda aí. Desculpa. Mas é um absurdo total e absoluto. A gente espera poder contar com pessoas assim como o senhor, realmente para lutar pelo que é justo. Porque ninguém está pedindo nada que não seja justo. Agora eu queria que você nos contasse, a gente sabe que política ninguém faz sozinho. Será que com uma prefeitura que tenha um prefeito, né, dedicado, né, enfim, com todos esses requisitos que a gente precisa, o senhor acredita que a gente consiga mudar essa realidade? Podemos sim. Primeiro, não só o prefeito, Priscila, né? Nós temos que mudar radicalmente o legislativo. Porque o legislativo, ele vai fiscalizar o prefeito. Entendeu? E o prefeito, ele vai ter que adequar, ele vai ter que fazer o que é certo. Mas se nós não mudar também o legislativo, é claro que o projeto maior seria o executivo, com certeza. O majoritário, né, apoiando um majoritário que tem a responsabilidade, como, né, o nosso amigo, que eu estou assim com ele, o Taca, que é o nosso candidato a prefeito hoje. Nós apoiamos o Taca, porque o Taca tem assim um projeto bom, né? Ele é uma pessoa que na outra eleição ele já ficou, acho que em terceiro lugar, e ele tem muito grande chance de ser o futuro prefeito de Diadema, e eu tenho certeza que vai ser. E hoje, por exemplo, a situação que nós estávamos falando aí, me perdoa de eu voltar lá sobre aquela questão lá. Se você descer aqui para o lado de Eldorado, Priscila, você vai ver, existe estação elevatória de tratamento de esgoto que não trata de nada, o esgoto passa por baixo dela assim e joga tudo dentro da represa, da Sabesp. E aquele córrego ali do Grota Funda, que o prefeito Lauro pegou mais de 100 milhões da Sabesp num acordo bilionário que ele fez com a Sabesp para poder entregar a companhia de água para a Sabesp, o Lauro Michel. Ele fez uma grande besteira, entendeu? A Sabesp perdoou uma dívida de 1 bilhão e 200 dos antecessores, dos administradores anteriores, dos maus gestores,
perdoou uma dívida de 1 bilhão e 200. Quem hoje perdoa uma dívida de 1 bilhão e 200? A Sabesp perdoou a dívida da prefeitura do município e ainda pegou e deu 100 mil como incentivo para o prefeito fazer saneamento básico. Eu não vi saneamento básico feito em Diadema. Por quê? O esgoto continua sendo jogado na represa. Não estou falando assim aqui para você, assim por mim. Você pode fazer uma visita na represa ali nas represas de Eldorado e ver como é que está a situação daquelas represas. As águas estão toda tem muita bactéria. Descobriram uma pesquisa, a última pesquisa que fizeram lá, diz que tem acho que 16 bactérias que não existe antibiótico que consegue matar essas bactérias. Por quê? Não tem tratamento. Diadema é uma cidade que eles estão cobrando o serviço que não existe, as pessoas pagam e a Sabesp não entra com ação judicial para cobrar o indivíduo quando está devendo conta de água. Exatamente. Como que ela cobra? Ela chama o indivíduo lá, fala assim, assina um acordo. Se você assinar um acordo comigo aqui hoje, nós vamos parcelar isso aqui em 40 vezes. Aí a pessoa assina uma confissão de dívida e não tem como fugir. Aí a pessoa vai para a justiça. Caso contrário, se a pessoa não assinar essa confissão de dívida, é interessante isso aí. Se não assinar essa confissão de dívida, a Sabesp não vai te cobrar. Ela não vai te cobrar. Judicialmente não. Você processa ela, mas ela não te processa. Ela só vai te processar se você assinar aquela confissão de dívida que você está parcelando aqui lá em 40 vezes e que está devendo que você usou aquela água. Aí ela vai te cobrar. Se você não cumprir com o acordo, ela vai te cobrar. Ela funciona dessa maneira. Bom, então detalhe, meus amores, não assine nada. Não, eu aconselho para as pessoas não assinar confissão de dívida, nem para a Enel. A Enel também é outra empresa que se tornaram, assim, uma empresa que não está fazendo bem para a população. E nós não temos para onde correr, porque cada um de nós temos uma vida. Como que a gente não tem para onde falar assim, eu não quero mais a água da Sabesp. Eu não tenho para onde correr. E a Enel também, eu não quero mais a eletricidade da Enel. Eu não tenho. Ela tem que pegar deles. Com toda certeza. Olha, eu concordo com tudo isso que o senhor falou e pena que assim, são tantos os assuntos, mas eu quero agradecer demais a sua presença aqui, viu? Foi muito esclarecedor. Eu que agradeço, né, por ter dado essa oportunidade de estar aqui hoje, né, e desejar uma boa tarde para todos, né, vocês que estão aí, né, e a gente agradece por ter abrido, né, o canal para a gente falar um pouco aqui, né, porque isso é muito bom, né, e o projeto nosso é esse, né, só para finalizar, né, é pagar aquilo que a gente gasta e não aquilo que a Sabesp quer receber. Aquilo que a Enel às vezes quer receber também taxa. Nós queremos pagar o que gasta. Se gastou, a gente pagou. Se não gastar, não paga. Perfeitamente. Bem, eu espero que vocês estejam aí compartilhando, hein, essa nossa entrevista tão esclarecedora. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Muito obrigada. Muito bem. Olha, obrigada.